Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o switch case. Pô, Davi, você está inventando palavra agora, o que é isso, switch case? A gente vai entender exatamente o que é isso, como utilizar, entender a lógica por trás, que é o objetivo desse curso. E no final eu vou mostrar um exemplo de código real que a gente utiliza o switch case. Eu trouxe essa nova forma da gente ver aqui, porque eu estava trabalhando em um projeto, eu acabei utilizando o switch case, eu lembrei de trazer aqui como uma forma de aprimoramento do nosso conhecimento como um todo. Tá, mas o que é o switch case? O switch case ele é basicamente uma alternativa quando a gente está utilizando as condições, as condicionais. A gente viu numa aula anterior desse curso sobre o que é a condição. Então era o if, era o else if, ou seja, cada condição ali que a pessoa tinha para poder fazer alguma determinada ação. E o switch case ele serve para quando nós temos várias condições dentro de um problema, tá? E aí, por mais que possa parecer complicado, a gente vai destrinchar aqui como que utiliza, e pela primeira vez nesse curso a gente vai ver um código real, porque a gente vai conseguir ver a aplicação disso, ver que o que a gente está fazendo aqui vai fazer sentido para vocês, tá? O switch case é uma estrutura de controle condicional que permite escolher entre várias opções baseando-se no valor de uma variável ou expressão, tá? E aí, por mais que pareça complicado, isso aqui basicamente só está falando que é uma alternativa para o if-else quando a gente tem várias condicionais. Então, por exemplo, se a gente tem os dias da semana, imagina que cada dia da semana, por exemplo, o 1 representa, vamos colocar o domingo, o 2 representa a segunda, o 3 a terça e assim por diante, tá? Se eu fosse fazer isso através de condicionais igual a gente viu, nós teríamos 7 linhas de código, digamos assim, porque para cada condicional, ou seja, se for 1, então retorna para mim o domingo. Se for 2, então retorna segunda. Se for 3, retorna terça. E aí, para cada uma dessas condições, eu teria que fazer essa validação. E aí que surge o switch case. Ele vem para facilitar a visibilidade disso, tá? Então, como que seria trabalhar com isso através do switch case? A gente vai utilizar a palavra switch e aí a gente vai colocar um número aqui. E aqui pode ser um número, pode ser uma expressão. No exemplo real a gente vai ver uma expressão, já vou explicar o que significa. Mas esse exemplo aqui é basicamente o mesmo que a gente viu aqui nos dias da semana, só que utilizando o switch case. Então eu faço a validação, digamos assim, uma vez, que é pegando esse número. E aí eu vejo, caso for o número 1, eu vou retornar aqui o domingo. E aí depois eu coloco essa palavra que é break, para ele sair desse meu método. A gente também já viu sobre método. Então quando ele bater nesse break aqui, ele vai retornar. Por quê? Porque ele não precisa ir para o 2, porque ele já viu que essa condição 1 foi atendida. E aí, vamos supor que hoje seja segunda. Então ele vai bater aqui no 1, ele vai falar, caso for 1, não é o caso, porque no caso seria 2. Aí ele não vai ler esse domingo aqui e cair nesse break. Ele já vai passar por esse caso 2. Aí ele vai ver, pô, esse número que eu passei aqui, ele é igual a 2? Sim, então retorna esse segundo aqui, que é a palavra, que é a string, e aí ele cai no break, beleza? E aí a gente tem, por último, no método switch case, a parte de default, ou seja, se ele não atingir nem o caso 1, nem o caso 2, nem o caso 3, ele vai cair aqui, no caso aqui, default. E aí ele vai retornar alguma coisa por padrão. Então se esse número aqui, nesse nosso exemplo, fosse o número 4, ele ia cair aqui no erro. Por quê? Porque não tem o caso 4. Beleza, agora vamos pensar aqui de forma em conjunta, se a gente tem um menu. Dentro desse menu, a gente tem 3 opções que eu coloquei aqui. Ou seja, a pessoa pode ir para a opção 1, ela pode clicar na opção 2 e ela também pode clicar na opção 3. Isso é normal em um menu. Então, como que a gente faria isso utilizando o switch case? É bem parecido com o exemplo que a gente viu ali atrás, no exemplo anterior. A gente vai escrever a palavra switch, que vai receber um parâmetro, ou seja, um número. Que número que é esse? É o número que a pessoa clicou aqui. Então, se ela clicou nesse primeiro, vai ser o número 1, se ela clicou nesse segundo, o número 2, se ela clicou no terceiro, o número 3.
E aí ele vai fazer a sequência igual a gente viu. Caso for o case for 1, ou seja, se a pessoa clicou no 1, então ela vai entrar. Aqui eu coloquei qualquer palavra. E aí, não esquecer do break. Caso for 2, é a página de sobre, por exemplo. E aí o break. Caso for o 3, ela vai clicar ali em sair. E aí o break também. E aí default é se acontecer algum erro, se ela por um acaso clicar em algum outro botão que não exista, algo nesse sentido. Mas se der algum tipo de erro, ele cai aqui no default e aí seja mostrado para ele a página de erro, alguma coisa do tipo. E agora, para finalizar, eu quero que a partir disso que a gente entendeu como funciona o switch, que a gente vai colocar o switch tendo a condição e aí a gente coloca todos os casos possíveis, a gente vai ver isso com um exemplo prático de um código. Então aqui eu estou numa documentação oficial aqui que ele explica sobre o switch. E aí, a partir do momento em que a gente entendeu como ele funciona, olha como fica fácil entender aqui uma documentação que normalmente é algo complexo, que as pessoas acham que é complexo, mas que eu gosto sempre de trazer para vocês e para os alunos, porque é algo que você sempre vai se deparar em ler documentações e entender o que cada uma ali quer dizer. Mas quando você já entende o contexto, fica muito mais fácil, a gente vai ver aqui. Então aqui ele explica a sintaxe do switch, tá? Sintaxe é a forma ali, a estrutura que vai fazer. E aí basicamente é o que a gente viu. Então ele tem o switch, tem a expression que ele chama aqui, que no caso ali a gente passou que era o nosso número, e aí a gente tem o case X, que foi o nosso caso 1, por exemplo, do menu, e aí tem o que ele vai retornar, o code block aqui, e o break, que a gente não pode esquecer. E aí ele faz isso para o caso Y, que seria um caso 2, por exemplo, e aí não esquecendo também aqui do default, ou seja, se nenhuma das condições forem atendidas. E aí vamos pegar, por exemplo, um próprio exemplo do que ele dá aqui. Aqui ele tem um switch, e aí não precisam se preocupar com isso daqui, tá? Isso aqui é JavaScript, basicamente. Mas aqui o que ele está fazendo é pegando um dia da semana. Então esse new date, ele pega qual é o dia atual e o get day ele vai pegar o dia. Ou seja, nesse caso aqui, se for domingo, vai ser o caso 0. Então o que ele está olhando? Ele vê qual que é o dia de hoje, imagina que seja terça-feira. Aí ele pega esse terça-feira e transforma em um número, tá? E aí ele vai começar do 0, que é o domingo, até o sábado, no caso, que seria o 6 aqui. Ele vai passar em cada caso desse, e aí vamos supor, é terça-feira, então ele vai aqui no domingo, segunda e terça. Ele vai cair nesse caso 2 aqui, e aí ele vai ver, o day aqui, que é o dia, vai ser igual a terça-feira. Ele cai no break. Então, dessa forma, ele consegue fazer com que ele pegue o dia de hoje, sem utilizar if, else. Se hoje for o dia 0, transforme em domingo. Se hoje for o dia 1, transforme em segunda. Então ele não precisa fazer isso, fica muito mais fácil e visual utilizando o switch case. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido. Se não entendeu, deixa aí nos comentários. Não esquece de seguir o canal. Nos vemos na próxima aula. Valeu!